E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Bélgica. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, finalmente a vitória do Charles Leclerc saiu. Exatamente, no final de semana aí um pouco conturbado, não tão feliz pelo acontecimento, pelo falecimento do piloto Antoni, mas Charles Leclerc conseguiu alcançar sua primeira vitória na Fórmula 1 pela Ferrari, primeira vitória de um monegasco na Fórmula 1. Mas antes de prosseguirmos com o BBcast, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock, bem como o BBcast financeiramente, com a participação na nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno e Ricardo Silva. Obrigado a todos os nossos apoiadores por contribuir mensalmente com o Boletim do Paddock, bem como com o BBcast. E vocês que estão escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma Apoies, onde vocês podem auxiliar os nossos trabalhos e o crescimento do Boletim do Paddock. Exatamente. Bom, antes de seguirmos para o BBcast, sobre o GP da Bélgica, vamos ouvir agora o nosso colunista sobre o WEC, Lucas Neves, que vai trazer o resultado da primeira etapa da temporada 2019-2020 da WEC, onde foi realizada a prova em Silverstone. A super temporada 2019-2020 da WEC foi marcada por homenagens, chuva e brasileiros no pódio. Antes da bandeira verde balançar em Silverstone, 1 minuto de silêncio foi prestado ao piloto Antoni, que infelizmente faleceu após um grave acidente na corrida 1 da Fórmula 2 de sábado. Após as homenagens foi dada a largada e os protótipos híbridos da Toyota dominaram boa parte da corrida e fizeram dobradinha. Petito Lopes cruzou a linha de chegada após 129 voltas e logo atrás Nakajima veio para conquistar a segunda posição com o seu protótipo PS050 número 8. Logo atrás na terceira posição o Brazuca Pipolerani veio guiando o protótipo R13 Gibson da Rebellion e colocou a equipe suíça no pódio. Já o protótipo número 1, que começou a corrida em Silverstone sendo guiado por Bruno Senna, nadou, mas acabou morrendo na praia após apresentar problemas. Sendo assim, o protótipo número 1 da Rebellion conquistou a 10ª posição. A LMP2, a estreante Cool Racing, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e conquistou a posição mais alta do pódio. Em seguida, o protótipo Alpine da Signatec cruzou a linha de chegada, sendo conduzido por Lauren. Sendo assim, André Negrão também subiu ao pódio. Na GT Pro teve dobradinha da Porsche com Bruni em primeiro e Christensen em segundo. E Martin, da Aston Martin Racing, ficou com a terceira posição, fechando o pódio. E para concluir, Nielsen conseguiu a melhor posição para a equipe AF Corse, guiando a sua Ferrari. Gano, da Aston Martin Racing, e Cosolino, da MR Racing, conseguiram segundo e terceiro lugar, respectivamente. A equipe Team Project One cruzou a linha de chegada na penúltima posição com Breaking Molly. Sendo assim, não foi uma estreia nada agradável para a equipe de Felipe Fraga. Bom, agora vamos ao GP da Bélgica. Vamos começar falando um pouco aí dos treinos livres, depois do treino classificatório, e participamos já direto do BBcast sobre o GP da Bélgica. Bom, a sexta-feira na Bélgica foi bem quente. Os primeiros 2 treinos livres realizados tiveram temperaturas elevadas. A primeira sessão contou com alguns erros dos pilotos, até porque a pista ainda estava verde, estava sendo construída para o domingo. Então a gente viu os pilotos errando, extravasando os limites de pista. Foi uma sessão liderada pelo Sebastian Vettel, com o Leclerc na segunda posição, de total domínio da Ferrari. Já nessa primeira sessão, aconteceu algo bem bizarro, que foi a perda da parte da carenagem ali do motor do Lance Stroll. Ela simplesmente desintegrou e se desfez em vários pedacinhos e ele ficou com a parte do motor ali exposta. A sessão teve o Virtual Safety Car ativado para poder fazer a limpeza de pista e até para o piloto se dirigir para os boxes. Mas depois ela foi liberada e teve continuação. Nos últimos minutos, os pilotos acabaram usando para poder já realizar
algumas voltas em modo de simulação de corrida, mas elas duraram pouco tempo. O Lewis Hamilton também foi uma peça-chave dessa sessão, ele acabou enfrentando problemas ali com o motor, com a perda de potência, ele ficou boa parte fora ali com os mecânicos trabalhando no seu carro, até que por fim ele foi liberado e participou da sessão. Já no segundo treino livre, a gente teve de novo domínio da Ferrari, mas dessa vez com o Leclerc. Ele marcou 1:44.125, foi o melhor tempo da sexta-feira, melhor até mesmo que o companheiro de equipe. Foi nesse momento da sessão que outro motor começou a apresentar defeito, que foi justamente o carro do Stroll, também do Pérez. Eles enfrentaram o aquecimento do carro, então eles estavam com risco do motor acabar pegando fogo, e por fim o carro do Stroll ainda continuou se manter na sessão, mas o Pérez já no finalzinho ali mostrou o carro dele pegando fogo, com labareda saindo ali pelo escapamento. Foi já algo que começou a trazer uma certa dúvida se ele seria punido ou não. Ali a gente já tinha conhecimento de 6 pilotos punidos no grid. O Alexander Albon, a punição dele foi falada bem antes da sexta-feira começar, mas por conta desses problemas aparecendo, as equipes resolveram trocar algumas peças, então vários pilotos acabaram sendo punidos. Já no terceiro treino livre, realizado no sábado pela manhã, antes da classificação, nós tivemos novamente o domínio da Ferrari com o Leclerc, mais uma vez a dobradinha, né, da Ferrari com o Vettel. Foi uma sessão mais curta, de apenas 1 hora. Ela teve o problema do Lewis Hamilton, que acabou batendo ali na meia hora. Ele tinha ficado a primeira meia hora praticamente parado nos boxes, e quando liberaram ele lá pela terceira volta que ele estava dando com o jogo de pneus, ele bateu, acabou atrasando a sessão em cerca de 10 minutos. Os pilotos retornaram para os boxes porque teve o sistema de bandeira vermelha instaurado pela pista para poder fazer a remoção do carro. Quando eles ativaram a sessão de novo, os pilotos já tinham dado algumas voltas rápidas, e aí eles partiram já para pouco de simulação de corrida, mas ainda focaram ali nas voltas rápidas, dividindo esse tempo que restou. Acho que destaque fica mesmo para esse acidente do Lewis Hamilton, porque ele acabou refletindo até mesmo no começo da classificação, já que o acidente aconteceu já no final do TL3, aonde que até o retorno do carro aos boxes foi demorado, em decorrência até mesmo da extensão da pista, e tinham que se aguardar o final do treino livre. E já no começo do Q1, né, Débora, onde que começou o treino classificatório, uma das cenas que se chamava a atenção era a corrida da Mercedes para entregar, né, o carro do Lewis Hamilton pronto para a classificação. A gente sabe que a diferença do terceiro treino livre para a classificação é de um curto período de tempo, então existia a preocupação de se ele tinha danificado o chassi, porque se ele tivesse danificado, o trabalho é muito maior para a equipe. Na verdade, isso não aconteceu, ele danificou mais a parte frontal do carro. Eles conseguiram resolver para a classificação, para que ele conseguisse ir para a pista. O chassi ficou ok, só que quando a gente teve o início da classificação, a Mercedes ela costuma realmente, até mesmo nos treinos livres, ficar mais tempo nos boxes, esperar os outros pilotos limparem a pista para que eles realmente saiam dos boxes e comecem as suas voltas. E dessa forma o Hamilton acabou ficando ali um pouco mais nos boxes, até que uma bandeira vermelha acabou provocando a parada ali da classificação, porque o Robert Kubica, o motor dele abriu o bico, fez o maior fumaceiro, ele parou lá, e aí eles tiveram que entrar com os carros para poder fazer a remoção. E isso a gente via a Mercedes trabalhando no carro do inglês, fazendo os últimos ajustes para classificação, então ficou aquela coisa, eles tinham feito serviço, mas não estava completo, então eles aproveitaram aqueles minutos ali para poder dar mais alguns ajustes e poder finalmente liberar ele para a pista. Com a sessão liberada, né, Débora, os pilotos tinham praticamente 13 minutos aí para poder fazer suas voltas rápidas, onde que começou com a liberação da pista com Max Verstappen abrindo a primeira volta rápida, mas logo a gente começou a ter bem como poderia dizer, um engarrafamento na pista, né, com 20 carros, uma pista de 7 km, começou a ter uma certa, como poderia dizer, competitividade por espaço, mas só que até que o treino foi tranquilo, apesar de Antonio Giovinazzi ter tido o motor quebrado novamente, infelizmente aí ele estava avançando pro Q2, mas só que
Ele era o 8º colocado na tabela, só que o motor acabou estourando. Foi mais um que a gente viu, as labaredas ali de fogo saindo do carro. Novamente tivemos uma paralisação praticamente. Na verdade, sim, faltavam 43 segundos para sessão finalizar. E eles deram ela por encerrada para poder fazer a remoção do carro do italiano. Só que como a gente teve aquele sistema de bandeira amarelo ativo antes desse encerramento, alguns pilotos ainda estavam em volta rápida, mas precisaram reduzir a velocidade. E com isso a gente teve o Pierre Gasly não passando para o Q2, bem como o Carlos Sainz, que tinha ali uma chance de tentar avançar pelo menos para a segunda parte da sessão, mas não foi possível. O Daniil Kvyat, com outro carro da Toro Rosso também, ficou ali na 18ª posição. O George Russell em 19º e o Robert Kubica, que não teve tempo por conta do motor estourado. Só que essa sessão classificatória, ela aconteceu ali, só que foi... depois que ela se encerrou, tivemos diversas alterações nela, porque, como a gente sabe, Robert Kubica, tava ali com o motor estourado, o Antonio Giovinazzi também, já tinha os pilotos que a gente tinha conhecimento que também seriam punidos, e como depois da classificação tem o sistema de parque fechado, essas equipes que precisaram realizar algum tipo de alteração nos carros também foram punidas. Uma característica que já vimos a partir do Q1 era que o Charles Leclerc estava realmente ditando o ritmo, porque comparado com os demais, ele já estava fazendo volta de classificação de Q3, a partir do Q1, onde que ele conseguiu colocar ali meio segundo em cima do Sebastian Vettel, onde que o Monegasco já demonstrava que ele não estava para brincadeira e estava buscando realmente a pole position. Essa conduta dele até preocupou em alguns momentos da classificação, porque tinha a pista da Bélgica, ela tem vários desníveis, então ela tem bumps, essas outras coisas, e acabam prejudicando o carro, e ele tava ali fazendo as voltas voadoras e às vezes ele cometia pequenos erros que na pista da Bélgica a gente sabe que às vezes ela acaba castigando o piloto, então tinha, medo de acontecer algo parecido como em Baku, quando ele bateu na classificação e ele poderia, por conta dessa batida, ter até mesmo tentado uma vitória ali em Baku e não foi possível. Exato, mas aí já removido o carro do Antonio Giovinazzi da pista, foi aberto o Q2, onde que já começamos, Débora, novamente aquela busca dos pilotos para tentar fechar a volta, pelo menos aqui lhe garantisse no Q3, já nos primeiros momentos. Um dos motivos é a extensão da pista da Bélgica, onde qualquer bandeira amarela, bandeira vermelha, o retorno para o box se torna quase que obrigatório por causa da forte, vamos supor, desgaste do pneu. Então, na abertura dos boxes a gente já teve, a saída já de vários pilotos, entre ele e o Kimi Raikkonen, que foi o primeiro a anotar tempo. Ele anotou 1:44.140. Kevin Magnussen também já deixou rapidamente ali os boxes. E o Leclerc, ele voltava a assumir a ponta, novamente com uma volta de classificação com 43.376. O Vettel também acompanhou ali o companheiro de equipe. Acompanhou o companheiro de equipe, é complicado, mas tudo bem. Foi mais uma sessão bem intensa. Foi uma pena ali ver, principalmente o Lando Norris ficando nessa segunda parte da sessão e não conseguindo avançar para o Q3. Exato, acho que ali os eliminados, mesmo que nós tivemos eliminados que não foram ao Q3, o Lando Norris acho que é um dos destaques, pois esperávamos pelo menos um bom desempenho dele, mas as características da pista não favoreciam o chassi e consecutivamente o motor da McLaren. Uma surpresa ali, eu acho que estavam entre os que chegaram até o Q2 e que não foram ao Q3 era o Lance Stroll, mas só que a gente continua naquela velha discussão, de que os carros que vieram ali da Force India, atual Racing Point, continuam com as características de pistas de alta, pistas que demandam ali uma certa configuração de carro que favorecem pistas que têm um longo período de aceleração. A Racing Point continua a seguir a escola Force India de desenvolvimento. E Alexander Albon, companheiro de Max Verstappen, que estava no seu primeiro treino classificatório dentro de um cockpit de uma Red Bull, ele ficou no Q2. Eu acho que não foi tanto um desmérito dele, porque o final de semana inteirinho dele foi de adaptação ao carro. E não só isso, como a Red Bull já tinha conhecimento da punição dele, não tinha necessidade de ficar forçando o carro, porque eles já sabiam que ele ia largar da última posição. Exatamente. E
daí começamos ao Q3, né, Débora? Eu acho que o que foi interessante do Q3 foi que a gente já tinha perspectiva forte de que o Charles Leclerc sim faria a pole position em decorrência de todo o final de semana, ter dominado os treinos livres, Q3, Q2, Q1 ele ter feito, né, a liderança, a todo momento fazendo voltas rápidas. Eu mesmo, durante assistindo, eu criticava ele de que não havia necessidade dele mesmo nos primeiros partes do treino classificatório ele buscar um desempenho tão forte, mas o Monegasco ao final conseguiu a pole. Eu acho que o que ficou interessante aí do Q3 foi os carros da Mercedes se galfinhando, né? Parecia que na verdade tinham trocado os pilotos, e ali na Mercedes a gente tinha o Grosjean e o Magnussen, mas não era o Bottas e o Hamilton brigando ali sem necessidade por um espaço na pista. Os dois foram liberados juntos, então eles começaram a disputar ali espaço para poder travar a melhor volta. O Leclerc já tinha virado a melhor volta quando ele concluiu ela, garantindo a pole. Só que o Hamilton tinha colocado tempo no Vettel, então ele estava ali com a segunda posição e o Vettel no terceiro lugar. Nós tivemos novamente a saída dos boxes com novos jogos de pneus macios. O Leclerc conseguiu melhorar ainda mais a sua volta, marcando 1:42.519. O Vettel foi a surpresa ali, porque ele melhorou muito o segundo setor dele, melhorando o primeiro setor dele, e ele estava ali tentando bater o tempo do Leclerc, mas o Leclerc estava numa volta excepcional, e ao concluir ali, depois de cruzar a linha de chegada, o Vettel ele conseguiu assumir a segunda posição, deixando ali os Hamilton em terceiro e o Bottas na quarta posição. Eu acho que o Charles Leclerc conseguiu assim se firmar na pole e também demonstrando que o final de semana seria dele. Dominou os treinos livres, conseguiu a pole position, colocou 7 décimos em cima de seu companheiro, mas eu acho que o principal foi a Ferrari ter conseguido dominar nos treinos livres e na classificação as Mercedes. Ambos os pilotos colocaram tempo em cima dos dois pilotos da Mercedes. Uma característica aí que eu acho que tirou e foi decisivo no que a Débora falou. Os dois pilotos ali meio que se engalfinhando no treino classificatório demonstrava, acho que até mesmo um pouquinho ali como poderia dizer, situação desconfortável que os dois se encontravam. Acho que era a primeira vez no ano em que eles realmente não esperavam ter ficado tão atrás da Ferrari. Normalmente a Ferrari sempre colocava um carro apenas à frente deles, no máximo em algum momento, e nunca os dois carros e de uma forma tão dominadora. Bom, antes de adentrarmos, né, ao GP da Bélgica, vamos deixar vocês agora com um pequeno recado da Rafaela, do Garota da F1, onde que ela vai passar um pouco da perspectiva dela dessa etapa. Depois retornamos ao nosso programa normal e vamos continuar falando aí da corrida do GP da Bélgica. Olá pessoal do BBcast, quem tá falando aqui é a Rafaela, da Garota da F1. Mais uma vez fui convidada pelo Rubens e pela Débora para comentar o grande prêmio com vocês, e dessa vez é a corrida de Spa, que é a abertura aí do segundo semestre do campeonato da Fórmula 1, depois de quase um mês de férias da categoria, e o sentimento é pesado, é amargo. A gente teve uma perda aí no final de semana, então eu gostaria de salientar, antes de começar o comentário propriamente sobre a corrida, que é muito importante admirar o que esses pilotos fazem, porque a segurança é uma prioridade no automobilismo hoje, mas ainda existe um pequeno risco, ainda existe ali aquela possibilidade, aquele perigo. Então é muito, muito importante respeitar e admirar esses pilotos e o trabalho que eles fazem. Mas falando propriamente agora da Bélgica e Spa, Charles Leclerc, por fim, conquistou sua primeira vitória na carreira. A Ferrari conseguiu a primeira vitória no campeonato. E eles usaram tudo que tinha a favor. A prioridade ali nas retas, de velocidade, a pista, que era muito favorável. E, claro, teve aquele problema com o Vettel. O desgaste de pneu deles é um fator determinante, é uma realidade deles há algum tempo já. Mas eles souberam pensar estrategicamente. O Hamilton poderia ter vencido essa corrida se não fosse o erro da Mercedes nos boxes e se não fosse o Vettel segurar ele naquele momento. Aquilo foi fundamental para que o Hamilton não conseguisse chegar no Leclerc, porque se ele tivesse chegado antes, com certeza ele teria conseguido ultrapassar, até porque o Leclerc também estava
ali ele pede igualdade no tempo de troca de pneus e o pneu dele estava totalmente mais desgastado. O Hamilton tinha muito mais ritmo. E muito interessante essa evolução do Hamilton, porque ele começou muito mal os treinos livres, até bateu no terceiro, mas conseguiu se recuperar na corrida e se mantém aí na vantagem do campeonato. Com certeza a Extra vem tranquilamente. O Mercedes também muito bem na corrida ali, o Bottas meio apagado, mas fez o trabalho dele, terceira colocação. E é isso aí. Max Verstappen quebrou uma sequência muito boa para ele e para Red Bull. Ele se envolveu em um acidente com o Kimi Raikkonen, que também prejudicou o finlandês. Não chegou a abandonar, mas a Sauber do Raikkonen ficou em um estado que simplesmente ele não conseguiu fazer um bom trabalho no domingo. Já o Verstappen teve aí seu abandono, foi infeliz, mas ele foi bem maduro ao sair do carro, conversar com jornalistas e falar sobre a situação. Ele realmente não foi agressivo em momento nenhum e até salientou sobre a situação que estava no final de semana, que aquilo foi básico, que coisa muito pior podia ter acontecido, né? O Albon aí que estreou na equipe fez um bom trabalho, seja porque teve quebras na frente dele, seja porque a pista dava a possibilidade de muitas ultrapassagens, não interessa, ele fez um bom trabalho, tá aí mostrando um bom serviço, que é o que a Red Bull quer, né? E em contrapartida, a McLaren teve um final de semana terrível. O Carlos Sainz, que era o aniversariante do dia por acaso, abandonou logo no início. O Norris largou em 11º, fez uma corrida de recuperação, estava em quinto ali por boa parte do grande prêmio, se manteve naquela colocação e faltando uma volta quebrou o carro. Coitado, caiu para a 11ª colocação de novo e ficou sem pontuar. Um final de semana bem triste para a equipe que tá se recuperando bem nesse campeonato. O Pérez foi uma surpresa. Desde os treinos ele tem aparecido entre os primeiros e ele por fim deu um protagonismo para Racing Point, que tá apagadíssima no campeonato, mas que apareceu aí. Não sei se teve uma evolução real, se foi só condições de pista mesmo, mas foi um trabalho que vale exaltar. A próxima corrida acontece na Itália, é favorável para a Ferrari e eles têm tudo para dar as caras aí, tentar animar e mudar as coisas tanto no campeonato de pilotos quanto de construtoras. Agora não tem muita chance de ganhar qualquer coisa, mas é interessante eles ficarem ali de olho no vice da construtores, tentar se aproximar no pilotos, porque a gente nunca sabe, né? Pode acontecer muitas coisas. Então, se eles usarem a cabeça, usarem o que tiverem a favor, pode ser que a Ferrari dê uma pequena volta por cima já na próxima corrida, que acontece domingo agora, dia 8, né? Queria agradecer aí o Rubens e a Débora mais uma vez pelo convite. É sempre bom conversar com vocês e comentar um pouquinho sobre a corrida. E a gente se vê na próxima. Vocês podem me seguir por todas as redes sociais, tanto no Instagram, Twitter e Facebook. Sou Garota F1. Ou acompanhar pelo site garotaf1.com.br. Até a próxima. Antes dos carros serem alinhados para a largada, nós tivemos o reposicionamento em decorrência das punições, um pouco em decorrência dos acidentes que aconteceram no treino classificatório, e também algumas equipes haviam optado por colocar novas especificações nos motores, aproveitando aí o GP da Bélgica em decorrência das características dele, em que as punições poderiam ser suavizadas no decorrer da corrida, onde que os pilotos poderiam galgar posições. Foram 8 pilotos punidos. O Robert Kubica largou dos boxes porque ele não tinha tempo registrado ali na classificação, e a corrida, quando teve início, nós tivemos o Carlos Sainz parado na reta principal e caindo para a última posição. Depois o rádio dele foi liberado ali no aplicativo da Fórmula 1, informando que ele estava com perda de potência, que não estava fácil ali para ele poder iniciar a prova. Exato, mas só que bem como foi dito no Previewcast referente ao preview da corrida, nós ressaltamos que uma das características da largada do GP da Bélgica é a possibilidade de acidente ali já na primeira curva, que novamente sucedeu, que foi o encontro do Kimi Raikkonen e do Max Verstappen já na primeira curva, onde o Kimi Raikkonen foi fazer a curva e o Max Verstappen acabou tentando ultrapassar ele ali, porque novamente Max Verstappen não teve uma boa largada e ele acabou caindo em algumas posições, e na busca dele em recuperar essa largada ele foi muito afobado, aonde que ele acabou colidindo com o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen teve o assoalho e a lateral do carro danificada, já Max Verstappen teve a suspensão quebrada, aonde que ele ainda
tentou, né, eu acho que na cabeça dele levar o carro aos boxes, mas só que já é um otimismo gigante tentar fazer o Rouge com o carro, quanto mais seguir 7 km aí com a suspensão quebrada. Era impossível, até foi acho uma pergunta que fizeram pro Del Valle do podcast Film Brasil, se era possível recuperar o carro, só que a extensão ali da suspensão é diferente do que seria uma peça como a asa dianteira, onde ela é só trocada e o carro volta para a pista. Tem todo um trabalho, a suspensão, ela tá ligada em outros componentes do carro. Então, mesmo que ele conseguisse levar ele para os boxes, ele não iria conseguir retornar para a prova e participar da corrida. O carro do Raikkonen foi danificado, como o Rubens disse. O safety car foi ativo para poder fazer a limpeza de pista. O Raikkonen se arrastou até os boxes, realizou uma troca de pneus. Eles devolveram o carro da Alfa Romeo para o grid ali, para a corrida. Só que o Kimi, ele teve uma corrida completamente apagada e era como se fosse um piloto que tivesse abandonado desde o início da prova. Exatamente. Ainda ali, após a primeira curva, a gente ainda teve um conflito entre o Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, onde o Sebastian Vettel, para não colidir com o Lewis Hamilton, acabou fazendo um trecho da primeira pista ali fora do traçado, teve que fazer uma barrigada para fora do traçado, onde ele acabou sujando os pneus, seguiu subindo a Rouge, e na Rádio 1 ali conseguiu disputar a posição com o Lewis Hamilton, conseguindo a ultrapassagem antes da chicane do final da reta, permanecendo ali em segunda posição até a parada dos boxes, né? Eu acho que o que foi interessante ali, que demonstrou realmente a força que a Ferrari tinha. O Sebastian Vettel ainda, depois na segunda volta, acabou fritando os pneus ao final da primeira reta, onde que o Lewis Hamilton ainda tentou uma nova ultrapassagem sobre o alemão, mas não conseguiu. O Lando Norris foi o piloto com a melhor largada ali. Ele era o 11º colocado e subiu para a 5ª posição. Como o Rubens falou, o Max Verstappen ele não teve uma boa largada e perdeu posições ali. E a gente ficou com aquele impasse da Leclerc liderando a corrida com o Vettel na 2ª posição, o Hamilton em 3º e o Bottas em 4º. A briga dos 4 ali foi intensa, depois o Leclerc começou a se distanciar do companheiro de equipe e o Bottas tentou ali até a 5ª volta atacar o Hamilton para poder chegar ao 3º lugar. Depois ele também começou a se distanciar do Hamilton para poder não desgastar os pneus, até porque a parada ali nos boxes estava prevista para depois da 15ª volta. O Sainz abandonou na 4ª volta, encostando o carro na área de escape. Após o abandono do Sainz, o que se deu de interessante ali nas primeiras voltas foi ver Grosjean e Magnussen sem se engalfinharem, mas entre os 10 primeiros, seguidos de Pérez, Gasly e Stroll. Eu acho que era uma boa perspectiva para o Gasly estar entre os 10 primeiros no começo da prova. Era uma resposta também à sua remoção da Red Bull e promoção, vamos por assim, a Toro Rosso. Então, a gente tinha ali uma configuração que não era muito convencional nos GPs atuais. Grosjean e Magnussen são pilotos que normalmente eram difíceis, e nós vemos eles 10 primeiros sentar um engalfinhando com o outro, mas aí dessa configuração em diante, já a partir da 9ª volta, nós vimos que o Magnussen se tornou meio que, como eu posso dizer, uma chicane ambulante dos demais pilotos, onde que ele começou a sofrer ultrapassagens seguidas dos demais pilotos até chegar quase a uma das últimas posições, o que foi estranho, porque nesse momento o Grosjean conseguia imprimir um bom ritmo na corrida, mas o Magnussen, infelizmente, não. Vale lembrar que ali depois da 5ª volta que teve a relargada, os pilotos estavam extremamente perto um do outro. Então aquilo ali facilitou para que os outros pilotos começassem a atacar o Magnussen, mas dava para poder perceber que o carro dele também estava com um péssimo rendimento, então ele virou passageiro ali na pista. A cada volta, os pilotos se utilizavam das retas para poder realizar as ultrapassagens dele. Ele foi bem complicado ali, porque ele não queria deixar espaço para que essas ultrapassagens acontecessem, e algumas vezes elas não pareciam tão limpas, O que acontecia com o Magnussen, que ele mudava de traçado durante a freada. Então isso é meio perigoso, porque você tem o outro piloto muito mais rápido do que você, então a possibilidade de colisão é grande. Já tivemos inúmeras punições, até o Max Verstappen no passado também já foi punido em Spa por essa manobra. Então o Magnussen, por sorte, ele não teve nenhuma colisão. Durante também a corrida, as manobras dele,
Ele, eu acho que estava no limite da possibilidade de sofrer uma punição, mas esse desempenho pífio dele foi até o final da corrida. Infelizmente, o dinamarquês, que já está confirmado para a temporada de 2020 na Haas, teve um desempenho aquém do que se espera de um piloto que já está confirmado para uma temporada seguinte, que estava sendo questionado desde então. E nesse primeiro momento na corrida, o Grosjean, por sua vez, conseguia um bom desempenho ali. Eu acho que enquanto que os pneus estavam durando no carro da Haas, o Grosjean conseguia, né, imprimir um bom ritmo na corrida. Além disso, foi a oportunidade do Sérgio Pérez conseguir ultrapassar o Magnussen e voltar a se posicionar ali na frente desse carro da Haas. Na 13ª volta, olhando para a corrida do Alexander Albon, ele não estava nas melhores condições, mas ele ainda era o 13º colocado e estava ali enfrentando um pouco de dificuldade para poder realizar as ultrapassagens dele e finalmente chegar na zona de pontuação. Na 14ª volta foi um momento em que as paradas nos boxes iniciaram. Pierre Gasly foi um dos primeiros a ir para os boxes e retornar com os pneus médios. Eles eram a melhor aposta para a segunda parte da corrida, até porque durante a classificação, diferente do que a gente vê em outros circuitos, onde principalmente as equipes de ponta acabam investindo nos compostos médios para poder iniciar a corrida, ali eles preferiram iniciar com os macios e avançar para os médios logo depois. Bom, e nesse momento a gente via a equipe Mercedes, né, começando o seu jogo de blefe, aonde que ela coloca os mecânicos em posição de pit stop, fazendo com que a Ferrari chamasse Sebastian Vettel para o pit stop. A Mercedes não realizou nenhuma parada nesse momento, a Ferrari acabou pagando para ver, o que no futuro veremos que foi uma péssima jogada aí para a equipe italiana, aonde que esse pit stop seria cobrado muito caro ao piloto alemão. Utilizar o Sebastian Vettel para poder reagir ao pit stop da Mercedes foi uma tentativa de manter a segunda posição e até utilizar o Vettel para poder fazer a defesa de posição ali para que os pilotos da Mercedes não chegassem ao Charles Leclerc, que era o líder da prova. Só que realmente acabou saindo como um tiro pela culatra, porque a parada dele foi muito antes. Quando ele entrou nos boxes não tinha mais a chance dele sair e ficou aquela, né? Os carros da Mercedes não estavam lá atrás, não tinha ninguém, recolheram tudo e adiaram a parada deles. Exato, Débora. E antes até mesmo da parada dos carros da Mercedes, até mesmo Charles Leclerc, na 19ª volta foi feito, acho que uma última homenagem ali no circuito ao Anthony Hubert, que foi na 19ª volta, quando foi passado ao público, né, que era para eles realizar uma salva de palmas. Então foi bem legal que até mesmo a imagem antes de mostrar, né, o público, até os fãs do Max Verstappen que estavam presentes ali no autódromo, você começava a ouvir as palmas, e quando a câmera cortou e demonstrou que a torcida, né, o público estava aplaudindo, foi bem emocionante. Acho que foi bem bacana de eles terem usado essa sacada, que na 19ª volta tivesse essa salva de palmas ao piloto. Era o número correspondente ao Anthony, então foi legal realizar essa homenagem para ele. E novamente a gente ressalta que a corrida tinha esse clima mais pesado por conta da morte desse piloto da Fórmula 2. Bom, seguiram-se, né, as paradas no box, até que na 22ª volta foi o Charles Leclerc que fez a sua parada. E até o momento dessa parada, o Sebastian Vettel vinha tirando bom tempo dos seus adversários. Ele até demonstrava que iria assumir a liderança após as paradas dos demais pilotos, uma vez que ele de compostos médios começou a render muito mais do que eram com os compostos mais macios. Contudo, todo esse rendimento dele seria cobrado dele ao final da corrida. Logo depois, na 23ª volta, o Hamilton fez a parada dele. Ela foi bem lenta e acabou prejudicando tudo que ele tinha tirado ali na pista pela permanência dele depois da parada do Vettel. O Bottas foi na 24ª volta, realizou a parada dele e ali a gente encerrou a parada dos 4 primeiros pilotos do grid. Exato, como eu disse agora há pouco, Sebastian Vettel vinha num rendimento muito alto, mas já na 25ª volta o rendimento dele já não era tão bom. Por sua vez, o Monegasco tinha um rendimento melhor, e aí começou até mesmo o Burt durante a transmissão falar, né, de uma possível ordem de equipe para que o alemão abrisse, para que o
piloto, o Charles Leclerc, assumisse a liderança. Foi, de certa forma, a opção mais certeira da equipe, uma vez que era melhor focar no Charles Leclerc na vitória. Contudo, eu acho que aí começa uma sequência de erros da Ferrari após essa sábia decisão em começar a meio que sacrificar Sebastian Vettel em pró do Charles Leclerc, aonde que as decisões que vieram a seguir começaram a prejudicar até mesmo a possível e a permanência até mesmo do Vettel no pódio. Eles mostraram mais uma vez que não conseguem lidar com os dois pilotos na pista. Quando eles deram essa ordem para o Vettel abrir por conta do Leclerc, ela não teve rodeios. Eles realmente falaram, olha, dá a posição para ele, você não pode ficar dessa forma porque as Mercedes estão vindo atrás, então abre. Ele esperou o começo da 26ª volta para poder abrir realmente pro Leclerc, e ali foi quando, olhando para os carros da Mercedes que tem, né, esse pico do pneu médio ser mais veloz e depois ir caindo o rendimento dele, o Hamilton ele tava crescendo na pista, foi chegando perto do alemão, e ao final da volta 31 o Hamilton tava ali realmente pressionando bem atrás do Vettel, o Vettel tentando segurar de todas as formas o Hamilton. A Ferrari já tinha conversado com o Vettel pelo rádio, onde o Vettel informou que os pneus dele já não estavam mais durando e ele teria que realizar mais uma parada, e a Ferrari falou, não, você vai ficar na pista, porque a gente precisa garantir a posição, pelo menos, do Bottas, então vamos manter você aí. E já estava insustentável a situação dele ali com aqueles compostos. Ele até mesmo deu uma declaração depois da corrida falando que ele não entendeu muito bem porque que os pneus não estavam funcionando com o carro dele, até porque dentro da Ferrari ele é o piloto que mais conserva os jogos de pneus. Isso não aconteceu nessa prova. Foi lá na 32ª volta onde o Hamilton realizou a ultrapassagem. Logo depois, seria o mais correto da equipe italiana chamar o Vettel para os boxes para que ele novamente realizasse uma troca de pneus. Eles decidiram deixar ele lá na pista por mais um tempo, até que na volta 33 ele foi ultrapassado pelo Bottas, e ali já estava bem marcado que não tinha mais o que ele fazer na pista. A distância ali da 4ª posição para o 5º colocado, que era o Lando Norris, era bem grande, então ainda favorecia uma parada da Ferrari. E na volta 34, depois de todo esse dilema, eles resolveram parar com o alemão mais uma vez e instalaram os compostos macios para que ele seguisse até o final da prova. A minha crítica à Ferrari foi que exatamente no final da 31ª volta, eram para eles terem chamado o Sebastian Vettel para os boxes. Essa permanência dele na pista simplesmente para segurar ele, para segurar a vitória do Charles Leclerc, foi um erro. Infelizmente, o Sebastian Vettel não conseguiu ir ao pódio. Eu acredito que se ele tivesse feito pit stop ali na 31ª volta, ele teria sim carro, também desempenho para alcançar os carros da Mercedes, porque os próprios carros da Mercedes teriam que apertar o ritmo e assim o desgaste do pneu deles ia aumentar. A minha crítica que sempre foi a Ferrari, está sendo esse ano, é que ela não consegue ver a corrida como um todo para os dois carros, ela consegue sempre focar para um carro da equipe e contra sempre um adversário em pista, nunca é como um todo, eles não conseguem ver o cenário completo da pista, como tudo está se ocorrendo. A própria ida do Sebastian Vettel tardia para os boxes poderia possibilitar até mesmo do Valtteri Bottas fazer um pit stop e assim dar uma resposta à Ferrari nesse pit stop. Então, quanto mais demorou, pior foi para a equipe italiana. Mais uma vez, ela perdeu a chance de pontuar e pontuar bem. A sorte de Sebastian Vettel foi que o Max Verstappen não pontuou nessa corrida, então para ele pode ter auxiliado ele aí no campeonato de pilotos, mas para a Ferrari fica ainda aquele gosto amargo de que ela ainda não sabe fazer boas estratégias. A estratégia de utilizar o Sebastian Vettel para segurar o Lewis Hamilton foi boa, mas só que não se torna boa quando você tem um tetracampeão no cockpit do carro. Você fazer isso com um piloto que é segundo piloto, caracterizado como segundo piloto, é uma coisa. Você utilizar o Valtteri Bottas, como a Mercedes faz como escudeiro, é uma coisa até mesmo aceitável, mas utilizar um tetracampeão, um piloto que veio para remoldar a equipe, trazer toda a vitória, a glória da Ferrari, não é algo legal. Então não fica
muito bem perante toda a comunidade do automobilismo. Eu vejo que o que a Ferrari fez nessa corrida, talvez, né, foi por conta dos dilemas lá, Baku, depois na Áustria, onde eles ficaram devendo uma possível vitória pro Leclerc. Na verdade, em Baku foi mais culpa do Leclerc pela batida que ele teve na classificação. Eu até tava dando uma lida nas crônicas que eu realizei nesse período, e a de Baku acabou me chamando a atenção por conta disso, onde uma das coisas que eu falei é que a Ferrari estava naquele dilema de escolher quem seria o primeiro piloto para poder representar a equipe esse ano, e eles parece que não decidiram, depende da corrida, eles favorecem um. Nessa corrida favoreceram o Leclerc, que teoricamente seria o segundo piloto, como eles informaram no começo do ano, mas a conduta deles às vezes não corresponde ao que eles falam. O Vettel fez essa atuação que não é digna realmente dos títulos que ele carrega, só que também tem aquele impasse que a Ferrari estava devendo, pelo menos uma vitória para o Leclerc. Ela demorou para poder acontecer e, de certa forma, aconteceu em um bom momento, que foi no retorno da Bélgica. Só que as questões de estratégias deles já deveriam ter sido resolvidas no começo do ano. Para sorte da Ferrari, não só ela errou no pit stop, chamando, né, o Sebastian Vettel cedo e depois de forma tardia, como a Mercedes também errou no primeiro pit stop realizado por ela, que foi com Lewis Hamilton, aonde ali ela perdeu um pouquinho mais de um segundo com o piloto inglês parado, o que acabou sobrando, né, como eu poderia dizer, uma falha da equipe que prejudicou o inglês, porque após a parada do Sebastian Vettel, o foco da transmissão se voltou todinha para o Lewis Hamilton, que começou a imprimir um ritmo muito forte. Acho que foi aquele momento em que o Lewis Hamilton liga a chavinha mágica do carro da Mercedes, onde ele começou a reduzir pouco mais de um segundo por volta. Teve volta que ele conseguiu reduzir até 2 segundos, onde que o próprio Charles Leclerc sentiu, ele teve que começar a apertar bastante o ritmo dele. Ele cometeu alguns erros também, né? A gente viu algumas fritadas de pneu ali na tentativa se manter na primeira posição, e o Hamilton foi diminuindo essa diferença deles muito rápido. Até mesmo no conjunto de 5 voltas para o final, ali se acentuou realmente a diferença entre os dois. A própria Mercedes já sabia que o carro da Ferrari, quando aperta o ritmo, eles têm uma degradação mais rápida, o pico de desgaste do pneu se acentua. Então a equipe alemã, junto com o Lewis Hamilton, traçou uma estratégia muito boa de voltas rápidas. O Lewis Hamilton começou a apertar cada vez mais o ritmo, aonde que ele conseguiu chegar até quase a bandeirada, praticamente colado no Charles Leclerc. Por sorte, eu acho que ali teve aquele acidente horrível, foi bem impactante, o acidente do Antonio Giovinazzi, aonde que no setor 2 teve a bandeira amarela, em que eu acho que o Lewis Hamilton teve que ser obrigado a tirar um pouco do pé, porque realmente é vista a telemetria do carro para ver se o piloto tem um ganho comparado com a volta anterior. Mas se não fosse isso, somado ao 1 segundo e pouco que ele perdeu no pit stop, o Charles Leclerc não teria cruzado a linha de chegada em primeiro lugar. Ou teria acontecido algo semelhante, que foi o GP da Áustria, onde, no caso ali do GP da Áustria, o Verstappen pressionou o Leclerc para poder conseguir a primeira posição, e a ultrapassagem ocorreu na penúltima volta. Isso talvez poderia ter acontecido na última volta entre o Hamilton e o Leclerc. Bom, como dito, na última volta, após o acidente do Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc cruzou em primeiro, seguido do Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, Sebastian Vettel. Esperávamos, né, o carro da McLaren, mas só que quando abriu o vídeo para a chegada do Charles Leclerc, a gente viu exatamente o carro da McLaren, mas não em quinto, né, sendo ultrapassado aí pelos primeiros colocados, pois o Lando Norris, ao abrir a última volta, o carro dele perdeu potência e acabou quebrando metros depois da linha de chegada, o que até mesmo foi visto pela Débora como uma sorte dele, porque assim ele conseguiu ficar em 11ª posição. Infelizmente não conseguiu nenhum ponto, mas você vê tudo que ocorreu na pista. O Lando Norris foi um piloto que permaneceu ali na 5ª posição, e
assim, não conseguiu sua pontuação. Mas eu acho que os dois destaques dessa corrida foi Lando Norris, que conseguiu da primeira volta até a última permanecer na 5ª posição, só perdeu a posições em decorrência do pit stop, mas depois conseguiu se firmar na 5ª posição. Vinha uma sequência da McLaren, né, de sempre ter um piloto ali na 5ª posição, marcando como a 4ª força do grid. Então o Lando Norris permaneceria ali com essa pontuação típica que estava sendo da McLaren. E por fim, ele antes, mesmo depois da bandeirada, ali nós tivemos a disputa de posições entre o Albon e o Pérez. Pérez realmente ali deu uma apertada pro Albon para fora da pista, mas só que foi bacana que o tailandês mostrou quanto ele é aguerrido mesmo em um momento adverso, que é permanecer com metade do carro na grama. Ele conseguiu tracionar melhor, apesar de estar também com o DRS aberto, mas só que ele conseguiu tracionar melhor e conquistou a 5ª posição. Olhando por uma perspectiva positiva aí pro tailandês, ele estaria com o carro na posição que seria realmente de reivindicação da equipe da Red Bull. Então eu acho que mesmo com o Max Verstappen ainda na corrida, ele não conseguiria algo mais do que uma 4ª posição. Então o resultado final do Albon foi muito positivo. Eu acho que ele deve sair ali com a autoestima muito alta, indo para Monza agora com boas perspectivas, e torcer para que o tailandês permaneça aguerrido dessa forma. Infelizmente não foi uma prova onde que a gente conseguiu tirar um comparativo dele com o Max Verstappen, mas acho que o primeiro e único comparativo que nós temos é que o Albon, comparado com o Max Verstappen, é menos afobado, então isso pode ser favorável ele ao resto do campeonato, e no ano seguinte que teremos ele ainda na Red Bull. Meus destaques ficam principalmente para o Pérez, na 6ª posição. O mexicano provou durante todo o final de semana que estava com um bom rendimento. Ele ficou em todos os treinos livres ali próximo dos líderes, conseguindo boas posições. Então provou que o carro da Racing Point estava com um bom rendimento, principalmente guiado por ele. Acho que outros destaques que a gente pode dar é o Pierre Gasly, que permaneceu com o mesmo desempenho que ele vinha tendo na Red Bull, com o carro na 9ª posição e atrás de seu companheiro de equipe. E eu acho que também fica um pouco para o Hülkenberg, que conseguiu aí, mesmo recém-cadastrado no site da Cato, na Dubi, em busca de emprego, conseguiu ficar à frente do Daniel Ricciardo, seu companheiro, superou e muito o australiano, né, que acabou fechando o grid em 14ª posição, enquanto que o alemão ficou em 8º. As duas, Racing Point, como a Débora disse, foram destaques, porque Pérez terminou na 6ª posição e o Lance Stroll terminou na 10ª posição. Vale lembrar também o discurso do Verstappen após a batida que ele teve. Ele falou que dentro do que tinha acontecido no final de semana, já tinha sido praticamente uma vitória ele ter saído bem do carro. Então foi algo maduro a respeito dele tomar essa conduta e falar isso, que a perca que ele teve, bom, foi de ter saído da corrida, mas ele ainda estava com vida. E eu também gostaria de falar do que o Giovinazzi falou depois da batida dele. A batida dele também foi bem forte, ela é bem impactante e a câmera do carro até se solta por conta dessa batida dele. O rádio da equipe chamando ele para poder ver se ele estava bem, ele também falou praticamente algo bem parecido, que pelo menos ele estava saindo com vida ali da Bélgica dentro do cenário que a gente enfrentou nesse final de semana. O acidente não aconteceu só na Fórmula 2 com o Anthony. O dele foi o mais grave porque ele acabou falecendo, mas na F3, antes do início da Fórmula 1, que a gente teve essa disputa dessa outra categoria, também tivemos uma batida pesada ali e poderia ter acontecido algo pior, mas o piloto tá bem e é isso que a gente espera, né? Que não tenhamos mais acidentes assim fatais, principalmente no automobilismo. Exatamente. Sobre o acidente da Fórmula 2, continua nosso respeito, né, e toda admiração pelo Anthony. Acho que é um piloto aí que deve ser sempre lembrado, por ele era parte ali do futuro da Fórmula 1, como o Alan Prost falou depois em entrevistas, que ele era um piloto que estava já alinhado para poder entrar para a Renault no ano de 2022, então ele já era um piloto que estava sendo trabalhado com essa intenção. Ele tinha vitórias na Fórmula 2, então vale destacar a respeito da carreira dele. Ele foi um piloto que correu ao lado do Leclerc, Gasly, então são meninos que a gente vê hoje na Fórmula 1, mas também tiveram, né, ao lado desse piloto. E agora fica nosso pedido aos fãs de automobilismo que mantenham aí pensamento positivo, tudo que você acreditar que seja válido, reze, mande pensamentos, tweet, para que o Correia, que foi o piloto, né, que colidiu ali com o Anthony,
ele sofreu uma lesão grave no pé, então que ele tem uma boa recuperação. Eu acho que de todo o pior que poderia ter acontecido com ele, a lesão no pé pode resultar aí também num retorno difícil dele para o automobilismo, mas que o importante é que ele saiu com vida, pé lesionado, já foi operado, então agora está em recuperação e sob observação. Eu acho que é nesse clima que nós fechamos aí o BBcast. Eu acho que é interessante a gente falar só um pouquinho antes sobre o campeonato de construtores de pilotos. Bom, pilotos que a gente pode falar é que realmente Lewis Hamilton segue isolado na liderança. A possibilidade de qualquer recuperação dos demais pilotos para alcançá-lo é muito pouco. No boletim do paddock teve um texto do Matheus com os cálculos para o Max Verstappen chegar próximo ao Lewis Hamilton, mas agora com esse abandono do Verstappen, acho que as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. O ideal seria um abandono do Lewis Hamilton, mas o piloto ali é forte, né? O santo dele, principalmente que os problemas dele acontecem no período de treinos livres e na classificação, como a gente falou, ele conseguiu a recuperação do carro e fez toda uma corrida com grande destaque. Exato, então o campeonato de pilotos fica assim: Lewis Hamilton na liderança com 268 pontos, seguido por Valtteri Bottas com 203 pontos. Max Verstappen, apesar do abandono, segue na terceiro lugar com 181 pontos. Sebastian Vettel com 169 pontos segue à frente do companheiro de equipe que foi o vitorioso hoje com 157 pontos. Pierre Gasly em sexto lugar com 65 pontos. Só lembrando que apesar dele ter saído da equipe Red Bull, os pontos dele continuam para ele, mas não são migrados para a equipe Toro Rosso. Carlos Sainz está em sétimo com 58 pontos. Aí é uma pena, né? Uma lástima o piloto ter abandonado. A gente vê que o Carlos Sainz é um piloto que na tabela de construtores sofre bastante em decorrência dos abandonos, que já teve com sua estreia na McLaren um abandono. Daniel Kvyat segue em oitavo com 33 pontos, seguido por Kimi Raikkonen com 31 pontos. Fechando o top 10, nós temos o Alexander Albon com 23 pontos, hoje já na Toro Rosso. Acredito que ele deva subir bastante aí posições no campeonato, em decorrência que ele está tendo aí um bom desempenho. A gente viu que ele casou bem com o carro da equipe austríaca. Agora vamos aos números do campeonato de construtores. Mercedes é a líder com 471, seguida pela Ferrari com 326, Red Bull no terceiro lugar com 254, McLaren na quarta posição com 82 pontos, Toro Rosso em quinto com 51 pontos, Renault em sexto com 43, Racing Point em sétimo com 40, Alfa Romeo em oitavo com 32 pontos, a Haas na nona posição com 26 pontos e a Williams com 1 ponto. A gente pode lembrar aqui que a Alfa Romeo poderia ter conquistado mais alguns pontos com o Antonio Giovinazzi, mas por conta da batida dele, a equipe não somou nenhum ponto nessa corrida. Bom, pessoal, tentamos fazer um BBcast aí um pouquinho mais suave em decorrência de todo o clima que foi no automobilismo esse final de semana. Nós vimos homenagens ao Anthony desde categorias como a WEC, no seu treino classificatório ontem, também hoje na corrida. Na Copa Truck nós tivemos também um minuto de silêncio ali em homenagem ao piloto. Então você vê que a comunidade do automobilismo está sempre movida e unida, sempre em prol da vida e das amizades. Então é difícil você fazer um programa depois de uma situação dessa, mesmo a gente que tem um acompanhamento muito superficial da categoria, mas nós sabemos que muitos ouvintes acompanham fielmente lá a Fórmula 2. Então agradeço a todos que ouviram o BBcast, que se dispuseram a ouvir em decorrência de todos esses acontecimentos. E mais uma vez fica aquele recadinho da paróquia para que visitem a nossa campanha no Apoie-se sobre o nosso financiamento coletivo e contínuo para financiamento do Boletim do Paddock do BBcast. Podemos falar aí que vai ter muitas novidades, então vá acompanhando tanto eu, Rubens do GP Neto, né, nas redes sociais, como a Débora também nas redes sociais, porque nos próximos dias devem sair novas novidades aí para vocês, ampliando a cobertura de categorias. Agora a WEC temos acompanhamento aí junto com o Lucas Neves, como vocês já ouviram ele hoje aqui. Demais categorias serão tratadas ao longo do ano. Então agradeço a todos que foram fiéis a nós aí, que ouviram o BBcast até o final. Agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. Bom, é difícil fazer a cobertura do automobilismo, porque não é só de alegrias que a gente vive. Então, quando tem uma morte é muito complicado de tratar ela e trazer ela
para os nossos leitores e até mesmo aqui no programa. Tentamos fazer da forma mais respeitosa possível, trazendo as coisas que ocorreram, as homenagens. Vamos ter mais homenagens ao longo da semana e até mesmo nos próximos anos, quando essa data for lembrada novamente. Vai ser algo que vai trazer muita comoção. A gente sabe que todas as tragédias do automobilismo trazem alguma mudança, então é provável que até mesmo algo que a gente discutiu, pode ser que o carro da próxima temporada seja mudado, o carro de 2021 principalmente traga mais segurança ainda. O automobilismo, a gente fala várias vezes que ele tem uma segurança bem grande, que hoje não se morrem mais pilotos como antigamente, e é ótimo isso acontecer, mas é uma fatalidade quando acontece e ela precisa ser lembrada, questionada e trazer novos avanços para a categoria. Bom, esses são os recados. Como o Rubens disse, confiram a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo. Acompanhem todos os posts no boletim do Paddock. Na próxima semana a gente já tem o GP da Itália, então, como ele falou, vamos ter o preview tanto em áudio como no site. Acompanhem os nossos perfis, boletim do Paddock nas redes sociais como Facebook e Instagram, e no Twitter como @diznoboletim. Eu sou a Débora Almeida e até a próxima.